Eu acho que foi o, o André que falou da cabeça americana. Eu queria te perguntar, Michael, e aí a última rodada nossa aqui, como é que para um americano empreender num país como o Brasil, um país muito fechado institucionalmente, um ambiente hostil à economia de mercado, mas que ao mesmo tempo, como o André falou, um país com muitas oportunidades de buscar soluções empreendedoras? Eu acho que o que o André falou tem toda a razão. Assim, empreendedorismo hoje é solucionar problemas. E a gente vê isso ao redor do mundo. As ferramentas estão disponíveis, o cloud computing, o smartphone. O que a gente vê, o que varia ao redor do mundo são os problemas e os desafios na qual você pode aplicar essas plataformas. Mesmo com intervenção do governo em algumas áreas, isso também gera oportunidades. Por exemplo, a gente investiu numa empresa de São Carlos que chama Arquivei. O governo exige que você arquiva por 5 anos todas as notas fiscais emitidas por sua empresa. E como que você, da onde vêm essas notas fiscais? Você pode puxar do fisco via um API, só que eles só armazenam 3 meses lá. E se você não puxar durante aqueles 3 meses, você fica fora de compliance. E você tem que armazenar por 5 anos. Então, esse empreendedor simplesmente montou um software as a service, que pega o certificado digital junto com a empresa e puxa esses dados. E até aí tudo bem, né? Ajuda na parte de compliance. Mas o que eles entenderam, o que viram, a oportunidade é que com 9.000 empresas na plataforma, desde Arcos Dourados até pequenas e médias empresas, você consegue ver, através das notas fiscais, todo o supply chain dessas empresas. Com 9.000 empresas, eles conseguem acompanhar entre 8% e 10% do PIB brasileiro em tempo real. Então, já imaginou assim, o valor desses dados? Então, isso é uma coisa que não existiria sem, infelizmente, a regulação e a necessidade de fazer isso. Então, você tem toda a oportunidade, tudo que gera um desafio ou um problema, tem um outro lado também. Cartórios no Brasil é outra coisa. Inacreditável, né? Sim. É um business incrível. Eu queria ter um business desses. Eu queria levar esse business para os Estados Unidos. Não faça isso. Não faça isso, senão daqui a uns 2 décadas vocês vão estar com o mesmo problema que a gente enfrenta hoje. Mas a gente está investindo numa empresa que a gente acredita que vai revolucionar essa área também. Então, desafios geram oportunidades. Vocês estão investindo no Brasil nessa empresa? Eu espero que os cartórios acabem até, porque são uma praga. Stélio, baseado na sua experiência, como ser empreendedor num país em que os índices de liberdade econômica da Heritage Foundation, por exemplo, já há muitos anos o Brasil aparece como um país, em sua maioria, não livre. A gente está atrás do Paraguai há muito tempo. E o Paraguai, enfim, até a minha geração pelo menos, era motivo de piada, né? Embora fosse o polo exportador de tecnologia e de bebidas alcoólicas do Brasil, que era um negócio extraordinário, né? Aliás, uma das experiências que eu não gostaria de ter feito foi criança ir com a minha mãe no Paraguai para fazer compra. Não recomendo. Tá? Mas eu queria saber isso, como é que é empreender num país que ao mesmo tempo é tão difícil institucionalmente, tantos obstáculos, tantas intervenções do governo, mas com muitos problemas para serem resolvidos e que são oportunidades. É o que a gente já falou aqui, gera oportunidade, a gente não para olhar muito, né? Alguém me perguntava antes de entrar aqui se o governo atrapalha muito o nosso trabalho. E a gente tenta fazer com que não atrapalhe, né? É claro que a gente precisa, ele falou sobre compliance, né? A gente precisa pagar todos os impostos e a gente precisa preencher todas as declarações, e para isso tem, né, hoje já tem uma turma grande lá dentro, mais tecnologia, a gente usa serviços de terceiros. Isso, enfim, essas obrigações a gente tem que cumprir, mas, ao mesmo tempo, a gente não para olhar muito o governo. Eu falei antes também que a gente, quando começou, a penetração de internet era 3%, no país. A gente não ficou esperando, né, que o governo investisse em tecnologia para lançar a internet. A gente fez, naquele momento, com o que existia. Eu acho que é isso, né? A gente focar no que é possível. Eu gostei muito do que o Guilherme falou sobre
as apostas pequenas. A gente também foi uma empresa que nunca apostou tudo, sempre foi aos poucos, mas sem, né, ao máximo evitando o governo. E acho que isso, para nós, nos permitiu crescer abaixo do radar também. Acho que isso também é uma característica nossa, de que a gente não procura estar nos holofotes, e isso permitiu que a empresa se desenvolvesse. Aliás, lembrando mais uma vez do Barão de Mauá, ele teve um mentor que depois se transformou num sócio, um escocês chamado David Carruthers, e o Carruthers, um dos conselhos que ele sempre dizia, não faça negócio com o governo. O Mauá acabou fazendo e parte do fracasso dele se deu em razão desse negócio com o governo. Eu queria te perguntar, Guilherme, esse setor financeiro é um setor bastante regulado. E aí o governo Vargas tem como tudo no Brasil hoje, a gente ainda tem um Estado varguista, o governo Vargas mudou muitas regras do sistema financeiro, até então era muito mais livre, e o sistema acabou sofrendo muito mais intervenção. Quando se inicia um negócio como o seu, essas intervenções, de que maneira dificulta iniciar um negócio? O setor financeiro ele é complicado para começar, porque você tem que ter escala, né? Você não consegue montar um banco, montar uma corretora de valores simplesinho, né? Demora, você tem que entrar no Banco Central, você tem que montar um business plan, demora 1, 2 anos até ser aprovado. Então tem burocracias que tornam um processo mais complicado. A gente teve a sorte de ter começado como agente autônomo, né? A gente vendia outra corretora, e aí quando a gente já tinha uma grade bacana de clientes, a gente comprou a corretora em 2007. Então, acabou sendo um pouco mais fácil no caso nosso, porque a gente não teve que começar a carteira de clientes do zero, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a concentração bancária é muito grande no Brasil. Então, tem uma burocracia, sim, mas também tem uma oportunidade muito grande. A única diferença só é que é um jogo que, para você entrar, você tem que botar muita ficha, né? Porque, de novo, você montar uma corretora, montar um banco ou montar algo parecido não é tão trivial. Mas a concentração bancária ainda é brutal no país, são 7 trilhões de liquidez no sistema financeiro brasileiro, e hoje em dia 94% disso ainda dentro dos bancos, né? 25% do EBITDA dos bancos hoje é feito de taxinhas, né? As taxinhas que vocês devem estar sempre muito incomodados com elas, né? Taxinha de TED, taxinha de DOC e assim por diante. Muito. Então esse assim, tem burocracia, mas também tem prêmio. E esse prêmio hoje, em qualquer segmento do Brasil, a despeito do governo não dar os incentivos adequados, eu entendo que o net é muito positivo, né? Você não vai, né? Se você tem um cenário maravilhoso, é porque as oportunidades não estão mais tão boas. No Brasil, você tem um cenário, assim, eu não diria que ele é horroroso, mas ele não é o mais adequado. Em compensação, a gente tem enormes oportunidades, e quem tem vontade, quem acredita no seu sonho, tenho certeza que se tiver resiliência, tiver foco e tiver vontade de coração mesmo a longo prazo, chega lá. Essa concentração que você mencionou, Guilherme, ela é um resultado direto do tipo de legislação que nós temos e todos os obstáculos a esse ambiente. Até a chegada de Vargas, havia muita concorrência bancária no Brasil. A minha cidade, enfim, Cachoeira de Itapemirim, que é relevante. Aliás, um alô para o pessoal do Espírito Santo aí, e eles certamente vão dizer que eu sempre arrumo uma oportunidade de falar da minha cidade, Cachoeira de Itapemirim, o que é verdade. Mas Cachoeiro, até o início do século XX, tinham 9 agências bancárias numa cidade de 50 mil habitantes, que concorriam. Quer dizer, havia muita concorrência, porque havia menos regras, menos intervenção do governo. André, eu queria terminar com você perguntando, no fundo fazendo a mesma pergunta, e acrescentando o seguinte: como é que você busca soluções num ambiente como esse? Qual é o seu olhar diante desse ambiente institucional hostil à economia de mercado, mas ao mesmo tempo com tantas oportunidades como você mesmo já havia dito?
André, você me permite acrescentar um ponto? Eu acredito que os grandes oligopólios e monopólios do Brasil, eles são mais derivadas da política macroeconômica do Brasil dos últimos tantos anos aí, quando a gente tem o nosso juros médios desde o Plano Real, desde 94, é 13,5% ao ano. Quem é o maluco que vai querer empreender se o custo de oportunidade é esse? Você tem um cenário que é melhor você deixar o dinheiro aplicado no banco, né? Então, enquanto o governo não ajustar as suas contas públicas, que é o que está acontecendo agora, e os juros estão baixando, você não tem um incentivo ao empreendedorismo. Você até pode ter burocracia. A burocracia, se o empreendedor tem um incentivo, ele vai lá e derrota a burocracia. Mas se você não tem um incentivo financeiro, que é tomar risco, né, você não vai tirar o teu dinheiro e botar em alguma coisa se você sabe que você tem ganho real de 6, 7% ao ano. Então, eu acho que o Brasil acabou virando o Brasil de hoje porque a gente sempre teve um país que não teve as suas contas públicas ajustadas. E é por isso que, acima de tudo, é importante que a gente consiga defender cada vez mais um Estado saudável, um Estado leve, onde o governo foque em coisas básicas, porque com isso ele tem menos despesa, ele se mete em coisa que ele se mete menos em coisa que ele não sabe fazer, e com isso os juros ficam baixos, e com os juros baixos a competição acontece. A competição acontece, surge mais banco, surge mais varejista, surge mais tudo, e aí os preços abaixam. E aí a gente tem acaba tendo uma nação mais próspera. Então, desculpa interromper, mas é importante. Rigorosamente isso. Quer dizer, acho que uma parte do fenômeno de empreendedorismo que está acontecendo no Brasil está ligado à taxa de juros. Está ligado ao fato de que, com juros a 5% ao ano, né, as pessoas começam a querer tomar risco, né? Os brasileiros mesmo, nos Estados Unidos, você vai num restaurante, tem um médico recebendo um pitch, né, de um cara querendo montar um negócio para pegar a reservinha da poupança do cara, né, por quê? Porque a aplicação financeira lá não é tão gorda como sempre foi no Brasil, né? Então, acho que isso explica uma parte da coisa, né? Acho que cada vez mais o país estável em taxas de juros mais aceitáveis, isso vai empurrar o empreendedorismo, isso vai fazer crescer a vontade de investir tomando algum risco, né? Investir em ideias que vão ser transformadoras e, naturalmente, aqueles que forem mais talentosos como investidores vão ter resultados fenomenais, como você vê em outros países desenvolvidos, né? Bom, no nosso caso, né, no setor financeiro, que sempre foi realmente muito concentrado, verticalizado, ele é um pedacinho de Brasil da antiga, né? Um monte de oligopólio, né, com várias proteções, várias reservas de mercado, onde é difícil realmente novos empreendedores entrarem para ter uma competição efetiva e fazer a competição efetiva gerar benefícios para a sociedade. Acho que o que a sociedade tem que defender, e que nós aqui também como empreendedores defendemos, é a livre competição. Todos nós aqui nascemos em ambientes de competição absolutamente livres, né? Provavelmente nós talvez empurramos aí o setor financeiro para que ele pudesse se abrir para a competição acontecer, né? E a gente, como talvez alguns de nós, fintech, ou sei lá como é que queiram chamar, são na verdade empresas que usam da tecnologia para prover serviços financeiros, isso é o que chamam de fintech, mas provocar o sistema financeiro para que ele seja menos concentrado. E o Banco Central vem há algum tempo fazendo um trabalho muito bem feito, tá? Assim, acho que há algum tempo ele permitiu que se fechasse, né, se concentrasse, e aí se criasse fosse criado um ambiente onde você tem uma concentração de riqueza muito grande por meio de reservas de mercado, com tarifinhas do jeito que eu acho, e acho que provavelmente todos os panelistas aqui também acham horrível, que é taxinha escondida, né, que é a não transparência. Acho que as empresas novas agora, ela por si só, esse mecanismo de ser transparente já passou a ser uma virtude. Para a gente acho que é natural, mas acho que na sociedade de hoje é uma virtude ser transparente, né?
Então, taxinha escondida, eu acho que está começando a não ter mais espaço, né? E acho que o Banco Central fez um trabalho brilhante, vem fazendo um trabalho brilhante, realmente digno de elogio na abertura de mercado para as fintechs, para que essas novas empresas tenham uma regulação adequada, né, para que elas tenham a supervisão, que acho que é importante, porque você também não quer um monte de aventuras no serviço financeiro, né? Você não quer que os consumidores estejam totalmente expostos a empreendedores aventureiros. Então, com responsabilidade, né, empresas novas entrando no setor financeiro e, numa outra dimensão, criando produtos e serviços que são mais baratos, mais eficientes para os consumidores finais, né? No nosso caso do Stone, uma empresa totalmente também regulada, criando produtos e serviços melhores para comerciantes lojistas que vão repassar esse benefício para os seus consumidores, né? Eu acho que isso aí vai ser uma transformação que ainda vai levar 5 a 10 anos, que vai revolucionar o sistema financeiro brasileiro. Nós estamos no começo de uma grande transformação no sistema financeiro brasileiro. Isso é só o começo.